Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos grandes respostas do Senhor chegando na tua vida, na tua família, na tua casa, em todas as áreas da tua vida. Que você seja tocado pelo poder sobrenatural do nosso Deus e que nada bloqueie mais o teu crescimento, o teu avanço. Oramos para que todos os impedimentos caiam por terra, todos os bloqueios do inimigo, tudo aquilo que foi levantado pelas trevas para te travar, para te desviar do caminho, para te impedir de orar, para te impedir de buscar, que isso tudo seja quebrado e desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus, que venha sobre a vida deles grandes respostas do Senhor. Nós declaramos que nada impedirá o mover de Deus, nada impedirá o agir do Senhor sobre essa vida. No nome de Jesus, serão prósperos, irão florescer, irão crescer, irão avançar sobremaneira, porque a mão do Senhor está sobre eles. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo, e aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Como está escrito na tua palavra, Jesus, é tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. Colocamos nossa fé em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé naquele que cura. Colocamos a nossa fé naquele que opera milagres, naquele que para ele não há impossíveis, e declaramos saúde divina. Declaramos saúde divina agora, e que o impossível agora seja tocado pelo milagre, seja tocado pelo sobrenatural de Deus. Meu Deus, toque-os agora, toque-os, remova todo peso, remova toda carga, remova tudo aquilo, Senhor, que é influência maligna e tira, Senhor, no nome de Jesus, da vida, Pai. Eu oro pelos filhos, para que o Senhor guarde a vida deles. Nós declaramos que a promessa de Deus sobre os filhos, eles são herança do Senhor. Eles irão conquistar, irão viver o projeto e o plano de Deus, e eu quero declarar que irão bem nessa vida, no nome de Jesus, e irão temer o nome do Senhor. Jesus, invocamos o teu santo e poderoso nome aqui. Invocamos teu santo e poderoso nome, Jesus, e pedimos a tua bênção, pedimos o teu milagre, Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos declarando profeticamente 2 declarações a cada oração, a cada live. Amanhã nós vamos ter 3 declarações. Vamos ter declaração às 6 da manhã, às 9 horas durante a reunião, durante o culto, e depois às 18 horas. E cremos que Deus está movendo as coisas, está agitando as coisas. Você lembra quando Elias subiu ao monte para orar para que Deus enviasse chuva? Ele teve que orar por 7 vezes. Por 7 vezes ele orou e mandava seu servo ir à frente para ver se ele via algum sinal do milagre do sobrenatural de Deus. Na 7ª vez, o seu servo voltou e disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: esse é o sinal, vai vir muita chuva. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você está num propósito, declarando, orando, você vai ver a mão de Deus. Você vai ver a mão de Deus, você vai ver o agir de Deus. E muitas vezes o sinal de que Deus vai fazer algo grande, que Deus vai fazer algo extraordinário, é um pequeno sinal. E sabe qual é o sinal que tem aparecido para mim nesses dias? Uma esperança. Uma esperança que Deus sempre nos surpreende. Uma esperança que Deus, Ele sempre está chamando a nossa atenção
para algo que Ele quer fazer. É como se houvesse uma expectativa. É como se houvesse uma expectativa. Há uma expectativa dentro do meu coração e eu sei que isso é gerado por Deus, que eu verei coisas maiores, que eu verei coisas tremendas, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha que lindo isso. Olha o que Deus está fazendo, gente. A Sueli, ela escreveu assim: graça e paz. Eu vivo aqui na Espanha, mas te ouço todos os dias. Passei a te acompanhar depois que vi um compartilhamento. Quero contar que no mês de março fiz alguns exames de rotina e todos apresentaram alterações. Durante a campanha de curas em áreas específicas da carta, eu pedi a Deus pela minha saúde. E para a honra e glória de Jesus, ao refazer os exames, todos estavam dentro da normalidade. Fiquei muito feliz, pois esse é um milagre para a glória de Jesus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Eu creio nisso. Amém? Eu creio. Deus faz isso. Deus está operando. Deus está operando. Ele cura. Para Ele não há impossíveis. Eu volto a dizer, Jesus cura. Amém? Ele cura. Nossa fé está em Jesus. Eu creio que Ele cura. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio no milagre do Senhor. Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus com você. Mas antes disso, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas. Da mesma maneira que você está sendo abençoado, abençoe a vida de outras pessoas. Mande essa oração para elas. Mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Tem um texto de 1 Reis, capítulo 22. E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários. Escreve aí, vá a Deus primeiro. É essa palavra para nós no dia de hoje. Vá a Deus primeiro. Primeiro vá a Deus. Antes de você fazer qualquer coisa na vida. Antes de você procurar o amigo para te ajudar. Antes de você procurar, sabe, algo para resolver o seu problema de forma errada, muitas vezes seguindo caminhos ruins. Vá a Deus. Ele tem sempre resposta para a tua vida. Vá a Deus. Se você recebe um diagnóstico negativo, vá a Deus. Não se desespere. Vá a Deus. Vá a Deus primeiro. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 22, verso 4 e 5. Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor, acrescentou. O rei de Israel perguntou para Josafá: você luta comigo essa guerra? E o rei Josafá disse: sim, eu luto. Só tem um detalhe. Vamos buscar conselho no Senhor. Vamos ver se o Senhor aprova isso. E se o Senhor aprovar, então eu irei e eu lutarei ao seu lado e seremos vitoriosos. Josafá tinha um entendimento que mesmo ele sendo um rei que tinha um exército, que tinha experiência, que tinha capacidade, ele precisava da direção de Deus. A direção de Deus, ela é fundamental. Não é uma coisa que pode ser ignorada, não é o tipo de coisa que podemos ir para a guerra ou ir para a luta sem ela. Eu creio que a direção de Deus é uma das armas mais poderosas para vencer guerras. E às vezes, e eu creio que na maioria das vezes, sem ela você não vence. Sem a direção de Deus. Muitas vezes Deus, Ele irá dizer para você: vai que eu estou contigo, é o suficiente. Porque no meio da batalha, no meio da luta, Ele lhe dará força, Ele lhe dará provisão, Ele colocará o que você precisa no seu caminho, Ele irá lhe sustentar e você será guardado pelas mãos poderosas do Deus vivo. E algumas coisas eu aprendo. Deus não garante a vitória se Ele não for consultado. Eu vou repetir. Deus não garante a vitória se Ele não for consultado. Então não queira, sabe, dizer depois que Deus não ajudou você. Você não consultou Ele. Você deixou Deus de fora.
Você não perguntou para Ele se Ele estaria contigo? Você só foi e fez? Nós temos que pedir perdão a Deus por ter feito coisas sem a direção de Deus. Temos que pedir perdão a Deus por nos metermos em coisas que Deus não nos mandou nos meter. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito, Deus, não deixa que eu compre brigas que, sabe, o Senhor não me chamou. Eu não quero entrar em brigas que o Senhor não me chamou, eu não quero entrar em situações que o Senhor não está. Eu não quero me envolver com certas coisas que não tem um propósito na minha vida. Então, como que eu vou ter vitória se eu não consultei a Deus? Eu preciso consultar a Deus, eu preciso ter a chancela de Deus, eu preciso ter o sinal verde dele, da autorização dele, para que eu avance, cresça, prospere e conquiste. Então essa é a palavra de Deus para a tua vida. A palavra de Deus para a tua vida é exatamente essa. Deus não garante vitória se Ele não for consultado. A segunda coisa, Deus usa pequenos detalhes. Então confie naquilo que Deus está falando com você. Deus usa, sabe, as coisas que a gente nem imagina, só para se comunicar conosco. Ele pode usar uma criança. Eu já contei o meu testemunho aqui, que Deus usou a minha filha para que eu começasse a gravar para o YouTube. Ela veio para mim com o celularzinho na mão e ela disse, pai, você tem que fazer vídeo, você tem que gravar vídeo. E ela veio 2 vezes. Então Deus usa, sabe, os pequenos detalhes à nossa volta. Deus usa as pessoas próximas de nós para nos apontar o caminho, para nos dizer, olha, não é esse o caminho, não anda por aí. Nós não podemos ser tolos e ignorar os detalhes, sabe, do que Deus está nos mostrando. Os detalhes são importantes. Um erro de cálculo e um prédio cai abaixo. Um erro de cálculo, sabe, e um acidente acontece. Então nós precisamos sempre da orientação do Senhor para a nossa vida. Os detalhes são importantes. O que Deus tem falado com você, não ignore o que Deus está falando, não ignore os movimentos de Deus. Eu fico assustado quando Deus começa a me mostrar algumas coisas, porque eu sei, é sinal que mudança está vindo, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Sabe, eu sinto isso e sei disso no meu espírito. Sei disso no meu espírito. Terceira coisa, lute contra aquelas coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Lute contra aquelas coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Se Deus não lhe deu permissão para lutar, não lute. Lute contra a vontade humana de fazer mesmo assim. Porque é isso que vem a nós. Não, eu vou fazer e depois eu vejo o que vai dar. Não. Não faça isso. Não, esse não é o caminho. Lute contra as coisas que Deus não lhe deu permissão para lutar. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus para não entrar em coisas que Deus não quer que a gente se meta. E eu tenho que lutar comigo mesmo. Eu tenho que lutar comigo mesmo. Não, Deus disse para mim não me meter nisso. Então, eu não vou me meter. Deus disse para mim não me envolver nisso. Então, eu não vou me envolver. Deus disse para mim que não é o tempo disso. Então, não é o tempo disso. E eu vou obedecer o Senhor. E eu vou seguir o conselho do Senhor. E eu vou ser guiado pelo Senhor. E tudo dará certo. Nem tudo que bate à sua porta está destinado a você. Tem coisas que vêm à nossa porta e que Deus não destinou a nós. Eu posso dizer que é o lobo. É o lobo que está batendo na porta. Não abra para ele. Tem coisas que não estão destinadas para nós. Não é propósito de Deus para nós. Deus não quer que aquilo entre na nossa vida. Não abra a porta para isso. Tem coisas que Deus não quer que você faça. Não seja manipulado.
Não seja dirigido, não seja guiado por coisas que Deus não quer. Tem coisas que Deus não quer para você, não se meta nisso. Não se meta, tem coisas que Deus não quer, então não se envolva com isso. Não se envolva com isso. Nós precisamos ser guiados por Deus. Por Deus e não pela vontade humana, não pelo desejo humano, mas por Deus. Precisamos ser dirigidos pelo Senhor. Tem coisas que não adianta eu querer me envolver. Deus não quer que eu me envolva. Deus não quer que eu esteja nisso. Então segura essa palavra, porque é uma palavra de Deus para você. Deus não quer que você se envolva com algumas coisas. Deus não quer que você esteja, na frente de algumas coisas. Ele quer você totalmente conectado com Ele, no propósito dEle. Aleluia, aleluia, é nisso que eu creio. Eu creio exatamente nisso. E eu quero, antes de finalizar essa palavra, dizer só isso para você aqui. Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, foi por ter aprendido a ouvir a voz dEle. Porque no mundo a gente ouve muitas vozes. E tem coisas que tentam prender a gente. E nem tudo, é o que Deus tem para você. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que Deus não quer que você se meta. Deus só garante a vitória naquilo que Ele é consultado. Escreve isso aqui nos comentários. Deus só garante a vitória naquilo que Ele é consultado. Se você não consultar a Deus, não tem vitória. Não adianta você tentar, forçar. Deus não vai abençoar. Se ele não está naquilo, você irá por sua própria conta. Não queira fazer isso. Talvez você esteja querendo fazer uma coisa, construir uma coisa, vender uma coisa, fazer uma mudança que Deus não está nisso. Eu sei que eu posso estar sendo usado por Deus para falar com você. Ei, cuidado com isso, não se meta com isso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque essa é uma palavra de Deus para você. Essa é uma palavra profética em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também, deixa eu abrir aqui no Salmo 91, depois que nós declararmos Salmos 91, eu estarei fazendo 2 declarações proféticas aqui nessa oração. E não quebre esse propósito, porque ele está sendo muito poderoso, está sendo uma bênção de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Estava abrindo a Bíblia, tá bom? Vamos lá. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero convidar você, domingo agora, 9 horas da manhã, eu vou transmitir ao vivo, inclusive o nosso culto, aqui de Santa Maria do Rio Grande do Sul. E você que gostaria de estar no presencial conosco, vem estar com a gente. Certo? O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 35. Vai ser uma grande bênção. Eu e a minha esposa estaremos ministrando.
certo? Somos voluntários nessa igreja e vamos ter o maior prazer de lhe recepcionar lá. Cremos que esse é um tempo que Deus preparou para nós e há uma promessa de Deus sobre o Rio Grande do Sul. E essa promessa de Deus é que, através do Rio Grande do Sul, através do sul do Brasil, Deus faria um avivamento em larga escala. E eu creio nisso. Eu creio nisso. E estamos trabalhando por isso, estamos nos rendendo a Deus, estamos nos rendendo ao plano dele, certo? E o nosso intuito é genuíno. Temos grandes desafios aí pela frente, certo? Alguns desafios são assustadores, mas o Senhor sempre esteve comigo, com a minha casa, e eu creio que nesse desafio Ele também estará conosco. Amém? Nesse desafio o Senhor também estará conosco. E eu quero convidar você que mora perto aqui de Santa Maria, vem estar com a gente amanhã, com chuva ou sem chuva. Está marcando chuva para amanhã, mas sabe, nós estaremos lá, mesmo que esteja chovendo canivete, como diz, nós estaremos lá buscando a presença de Deus e dando início, né, a esse novo tempo, a essa nova temporada. Seria muito importante para a gente se você estivesse com a gente, ok? Salmos 91 diz assim, aliás, já declarei o Salmos 91, agora tem que fazer as declarações. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as declarações que nós vamos fazer sobre hoje. Amém? Quero agora declarar 2 palavras proféticas sobre a tua vida e sobre a tua família. Se você pode, levante a sua mão, certo? Eu irei declarar e depois nós estaremos orando em nome de Jesus Cristo. E se você não compartilhou essa oração, depois compartilhe com 10 pessoas. Amém? Nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Diz assim: Amém? Deixa eu declarar 2 palavras proféticas sobre a tua vida e sobre a tua família. Quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas, mande para amigos, parentes, grupos de intercessão. Compartilhe agora essa oração e levante uma das suas mãos que nós vamos fazer essa declaração profética em nome de Jesus. Hoje decretamos bênçãos de salvação para toda a sua casa. Declaramos que a visitação, o sobrenatural de Deus está chegando à sua casa e que haverá grandes liberações do céu. Oramos por cada membro da sua família, para que eles sejam tocados pelo poder e pela glória e pela presença de Deus de uma maneira sobrenatural. Quebramos o poder de todo espírito maligno que possa se voltar contra a tua casa e tua família, teus bens e tua propriedade, no nome de Jesus. Declaramos que todas as obras das trevas estão desfeitas, quebradas, e declaramos que a sombra do Senhor se manifestará sobre o seu lar e oramos para que forças do céu sejam liberadas pelo Senhor para proteger e vigiar a tua entrada e a tua saída. Oramos por um novo dia para o seu lar e que nesta estação cada membro da sua família tenha um novo e renovado encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme está escrito em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e você será salvo e todos da sua casa. Também declaramos que um novo nível de ousadia e confiança e fervor pela palavra do Senhor e pelas verdades celestiais virá sobre você. Uma fome por Deus, uma fome pela presença de Deus. Ordenamos que toda timidez, intimidação, receio e medo se afastem de você no nome de Jesus. Todo espírito mentiroso que tenta te encurralar está amarrado. Declaramos que você é ousado e confiante como um leão para defender o que sabe, ousado e forte para defender a fé, para defender aquilo que você crê. Declaramos que você é plenamente capaz de permanecer firme no dia mau e que permanecerá inabalável nas promessas, verdades e mandamentos da palavra de Deus em meio à oposição. Declaramos que você permanecerá firme na fé por tudo que o céu lhe providenciou e ensinou. Declaramos que o que Deus destinou para você se cumprirá e que uma nova e renovada camada de ousadia, de fé, de coragem e segurança repousará sobre você
nessa época. Como está escrito em Provérbios 28:1, o ímpio foge quando ninguém o persegue, mas o justo é ousado como um leão. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, toca na vida dessa pessoa e toca em todos da sua casa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus, que toda ansiedade renda-se a Jesus, que as brigas no lar, que os desentendimentos, os conflitos cessem no nome de Jesus Cristo. Que vá embora toda a perturbação, tudo que entrou, Senhor, na vida de pessoas, para fazê-las se precipitar, para fazê-las errar, para fazê-las tomar caminhos sem a direção de Deus. Oramos para que o Senhor tire agora, Pai, todo o encantamento dessa pessoa, tudo aquilo que está oprimindo ela, todo o peso da inveja, todo o peso da contrariedade, tudo aquilo que vem como ataque espiritual no peito dela, está por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, tira a agitação de dentro dessa pessoa, a agitação de dentro da mente dela, do ser dela, e que ela seja livre no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus te cubra totalmente, completamente, que você seja guardado pelo Senhor, que você seja livre totalmente, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória a esta casa, dá vitória a esta família, no nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder sobre ela, Pai. Libera da tua vida, do teu sobrenatural sobre ela e sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. Toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Envolva-os no teu poder, doce e amado Espírito Santo. E, meu Deus, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, para que tudo o que fizermos seja dirigido por Ti. Queremos consultar a Deus. Se a Tua presença não for conosco, não nos mande ir, Senhor. Nós queremos que a Tua presença, a Tua direção, esteja sempre guiando a nossa vida. E somos gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, estamos aqui e que Deus te abençoe. Paz.